Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no STF Sociologia, Teologia e Filosofia. Eu sou Emerson Marques e no vídeo de hoje falaremos sobre o cristianismo e o capitalismo após a nossa vinheta. Bem pessoal, eu e o pastor Vitor Pires, nós falaremos sobre como que é ser um cristão no mundo capitalista, né? E depois de repente a gente pode abordar um assunto também no socialismo, né? Como que é ser, mas especificamente hoje nós trataremos sobre o capitalismo. E aí, o capitalismo é de Deus ou não? Pastor Vitor, e aí, pastor? Alguns dizem que o capitalismo é muito mal, que o capitalismo às vezes não chega nem a ser de Deus. Porém, eu tenho a minha visão, eu acredito que todo mundo é capitalista, né? Ninguém escapa, às vezes as pessoas falam, sou socialista e tal, e aí é outro assunto, outro tema, mas eu acredito sim, que todos nós somos capitalistas, né? Nós estamos no mundo capitalista. E sem o capital, nós não conseguimos nos manter. Sobreviver, acredito que nós consigamos, né? Mas agora nos manter o nosso status, manter o emprego, enfim, os nossos luxos, as nossas regalias. Mas enfim, pastor, e aí? O que o pastor acha? O que o pastor pensa? A grosso modo, de uma maneira geral, concordo também que todos sejam capitalistas por essência. Todos têm o desejo de aumentar o capital. O capitalismo é o acúmulo de capital. Sim. Então, basicamente, eu gosto de dizer isso em sala de aula, inclusive, se eu conseguir meu primeiro R$1 milhão, poxa, estou super feliz, que conquista, eu agora vou te ajudar a conseguir também o seu primeiro R$1 milhão. Não é assim que funciona no capitalismo. Eu vou atrás do meu segundo milhão. Mas o outro problema dele, Sim. sabe? Então, por essência, o capitalismo é o acúmulo de capital. Biblicamente falando, nós temos como defender ambos os lados. Quem é favorável aí ao capitalismo e quem não é. Ou seja, a ideia do acúmulo, a ideia dos juros, você pode sustentar biblicamente. É um panorama inicial para começarmos aqui, tá? Nós temos, obviamente, desde a Reforma Protestante, nós temos Lutero, João Calvino, homens que valorizaram essa questão do lucro, essa questão dos juros. Então, perceba, nós já fomos moldados dentro dessa cosmovisão. Nós temos no Antigo Testamento vários textos que nos ensinam sobre emprestar sem esperar nada em troca. Dar. Porque por essência o cristianismo não visa o capitalismo. São outros valores que norteiam o cristianismo. Não é o acúmulo de bens, não é o acúmulo de riqueza. Dentro do cristianismo é o amor. Então, se eu amo meu irmão, se eu amo meu próximo, como eu me amo, como Cristo me amou, aquilo que é meu, aquilo que aprouve a Deus me entregar, é para servir. Eu sou apenas um mordomo. Está comigo riquezas, bens, roupas, posses, mas não é meu. Em última análise, Deus me permitiu ter para abençoar, para ajudar o meu irmão, o meu próximo. E quando a gente começa a pensar sobre isso, eu não teria como defender juros. Não teria como, nem em alguns casos, defender a ideia de empréstimo. De acordo com o caráter cristão, eu deveria abençoar, doar, entregar deliberadamente para o outro. Mas isso choca demais com a nossa realidade e com o cristianismo que temos vivido. Isso é inegável. Antes, eu gostaria de, você que está nos acompanhando, você já está inscrito no nosso canal?
Se não, vai lá, se inscreve no nosso canal, dê aquela curtida, compartilhe com seus amigos. Se você já é inscrito, não esqueça de deixar aquela curtida, faça o seu comentário, ajuda o nosso podcast, nos ajuda, nos dê sugestões de repente para um vídeo, algum debate, ou se você gostaria de repente participar conosco aqui, quem sabe, né? Tá aí o convite. Por que não? Por que não, né? Mas assim, pastor, o capitalismo em si, e a gente estuda e nós aprendemos na escola, que é culpa dos protestantes em si, né? Porque os protestantes que acabaram assim ensinando que nós devemos guardar, nós devemos poupar, então depois que acabou o regime feudal, a gente foi ensinado a guardar. E esse ensinar a guardar acabou fazendo eu guardar mais e distribuir menos, né? Como o pastor bem falou. Teoricamente, eu teria que emprestar sem juros, teoricamente, eu teria que ajudar o meu irmão, Sim. mas entra naquilo também de que eu tenho que me cuidar. Né? E a gente, às vezes, acaba, né, não fazendo isso. Então, eu costumo falar assim, quando algum cristão fala, mas quem criou o capital, quem moldou o mundo dentro do capitalismo foram os cristãos, acabaram sendo, né? Porque também a gente vai entender uma questão histórica, né? Os pobres não tinham como guardar o dinheiro, porque os ricos, sim, os senhores feudais, os reis e monarcas, enfim, todos eles, né, tinham sua fonte de renda, tinham seus escravos, né, que tiravam ali, lucravam daquilo ali. E a reforma protestante em si ensinou o pobre, coisa que se perdeu muito, né, pastor? Né? Porque hoje a gente gasta mais, né, e guarda menos. E eu vejo um lado positivo, sim ou não, pastor? Da gente guardar isso. Ah, sim. No momento que estamos vivendo, de fato, o pobre ficou mais pobre e o rico mais rico. Por que o pobre ficou mais pobre? Porque para ele comprar as mesmas coisas que ele precisa para sobreviver, que ele comprava 2 anos atrás, ele tem que gastar muito mais. Para comprar a mesma cesta básica, os mesmos itens, ele tem que gastar mais. Se ele tem que gastar mais com o básico que ele precisa para sobreviver, ele precisa tirar de outro lugar. Ele deixa de fazer outras coisas. Então, o pobre vai ficando cada vez mais pobre. Sim, inclusive, sábio, sensato, guardar. Nós não sabemos o dia de amanhã. A Bíblia nos ensina, onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. O ponto é, nós não sabemos o dia de amanhã. Deus sabe. Nós não podemos confiar nas riquezas, mas eu também não posso largar, falar, Deus sabe de tudo, Deus é dono do ouro e da prata, se eu tiver algum problema, Ele vai cuidar de mim, eu sei que Deus vai cuidar de mim, mas enquanto filho de Deus, eu preciso fazer a minha parte, eu preciso trabalhar, eu preciso ser sábio com os meus investimentos, com o meu salário, eu não posso desperdiçar, gastar com qualquer coisa, com bobagens, com besteira. Eu devo abençoar. Então, tem um passo a passo. Biblicamente falando, se eu quero construir uma casa, a Bíblia nos ensina, senta, planeja, faça um orçamento de quanto você vai gastar. Para não acontecer de você iniciar a obra, estar lá no meio da construção, acabar o dinheiro, e aí você não terminou a casa, passa vergonha, porque todo mundo vai olhar, lá, quis começar um negócio, dá um passo maior com a perna, e aí tá aí. Gastou dinheiro, não dá para continuar, porque acabou o dinheiro, não dá para tirar também, porque já está construído, e aí? Não tem onde tirar. Então, nós precisamos sim de planejamento. Essa poupança, essa fonte de renda, é pensando no dia mal. Repito, aqui vale uma atenção. Eu não posso, embora eu tenha que guardar dinheiro, eu não posso confiar nesse dinheiro que está guardado. Sim. Porque senão eu incorrerei em um erro
tremendo, crasso, gigantesco. Eu trocaria a minha confiança de Deus nesse dinheiro que eu guardei. Biblicamente falando, Deus falou que era mais fácil o quê? Um camelo passar no buraco da agulha, no fundo da agulha lá, do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque é muito fácil para o rico ter orgulho, ter soberba, achar que o dinheiro dele, as posses, os contatos, as portas que ele consegue abrir através da grana, vão livrá-lo do dia mal. E o que é o dia mal? É de repente uma enfermidade, é de repente fatalidades, mortes na família de pessoas que você ama. São questões climáticas, coisas que nós não temos como controlar. Não há dinheiro no mundo que vai isentar alguém da morte. Sim. Não há dinheiro no mundo que vai mudar a estação, o clima-tempo. Não tem. Isso está sob o controle de Deus. Então, nós temos que ser sábios, sim, guardar para, especificamente, pensando no dia mal. E não só. Quando nós morrermos, é interessantíssimo deixar um legado, uma herança para os nossos filhos. Legado tem mais a ver com valores, aquilo que os pais ensinaram. Herança está ligado realmente à parte física, a parte financeira mesmo. Ou seja, quando eu morrer, eu vou deixar o que para o meu filho? Dívida? Problema? Ou eu vou deixar uma casinha, vou deixar um carro, vou deixar uma poupança, um investimento, ações. Uma certa estabilidade. Uma certa estabilidade. Sim. Por quê? Porque os pais entesouram para os filhos. Não são os filhos que entesouram para os pais. Os pais entesouram para os filhos. É óbvio, os pais precisam ir fazendo ali uma previdência privada, aplicações, investimento, e fez 18 anos, joga toda aquela bolada, aquela grana na mão da... Não é assim. O pai tem que ser sábio. Poxa, eu estou investindo para ele, mas pensando numa faculdade, pensando em ajudá-lo a conseguir o primeiro apartamento, pensando em, ajudá-lo a conseguir um carro. E aí os pais que têm maior experiência de vida, maturidade, vão ajudar, vão conduzir, facilitar a vida dos filhos. Nesse confronto capitalismo e cristianismo, né, porque nós temos assim, alguns grupos de cristãos que pregam contra assim, uma riqueza, um capital muito grande. Às vezes tem alguns, né, que exageram, não, a gente não pode ter alguma... Tem outros que excedem até demais, né? Então nesse confronto. Então existe essa, toma lá, puxa para cá, puxa para lá. Mas assim, se a gente olhar a igreja protestante de uma forma geral, ela não deixou alguns valores, como o pastor falou muito bem sobre os valores, né, que a gente tem que deixar os valores para o nosso filho. Mas a igreja, de uma forma geral, ela não está deixando a desejar na questão de valores, porque, por exemplo, para ensinar, quantos irmãos, por exemplo, nós temos em igrejas hoje, nas nossas igrejas, de uma forma geral, com dívidas por falta de sabedoria, né, por falta de discernimento, porque às vezes a gente fala assim, eu ganhei, agora eu vou fazer churrasco todo final de semana. Será que há necessidade de fazer esse churrasco todo final de semana? Será que há necessidade de eu comprar um carro e pagar 2? Né? Será que há necessidade de eu fazer as coisas? Então essa troca, esse conflito, né, entre o capital e o cristianismo, às vezes não está mais ligado a uma falha da própria igreja, principalmente as igrejas protestantes, né, que lá atrás ensinou muito, né, ensinou a guardar, ensinou a estudar, ensinou, né, a ter informações, saber. Será que essa política de uma forma geral de consumismo não afetou mais o cristão e o tornou mais capital do que menos cristão? Sim, é uma leitura infelizmente correta. Então, a igreja começou, nós temos uma obra clássica, a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Sim. Clássico. Então, que defende exatamente isso. Mas isso foi ensinado, foi vivido. Quem são os maiores banqueiros do mundo? São judeus, são cristãos. Então, quando a gente começa a observar isso,
Uau, por quê? Porque eles têm princípios e eles praticam, eles vivem esses princípios. Nós deixamos de ensinar. E se deixamos de ensinar, deixamos de viver. A culpa é de quem? A culpa é dos pais, a culpa é das famílias. E aí a igreja pode, hoje sim, fazer de repente encontros para oficinas, né, para ensinar os seus membros a administrarem as suas finanças, para evitarem situações como a que você descreveu, de estarem endividados, de gastarem mais do que recebem, de terem que pagar 2 carros e receber um por conta dos juros abusivos, sabe? Então, de repente, investir, saber investir. Não são todas as pessoas que sabem investir. Não são todas as pessoas que sabem usar corretamente o cartão de crédito para ganhar com o uso do cartão de crédito. Então, são questões dos nossos dias e que a falha adentrou a igreja, sim. O capitalismo acabou entrando na igreja, o consumismo entrou na igreja, e muitas vezes esses valores seculares mundanos excluiu Cristo da jogada, infelizmente. Ou seja, a questão do alicerce, o pilar central, que é o amor, que é o ajudar, o abençoar, foi destruído pelo consumismo. Eu quero ter, eu quero ostentar, eu quero me vestir bem, morar numa casa, num lugar legal, sabe? Eu quero ter um carro legal. O brasileiro valoriza muito mais carro do que casa. Então, eu canso de ver pessoas que têm carro que compra 2 apartamentos do que ela mora. Ela mora num lugar legal, mas o carro dela vale 2 vezes mais o apartamento que ela tem. Porque o brasileiro valoriza mais. Olha o carro do fulano, olha só, ele está chegando, olha isso, aquilo, porque tem isso, porque tem... O brasileiro valoriza demais esses bens. São as inversões, né? São as inversões. Acabam investindo alguns valores, em alguns princípios, né? E algumas até necessidades, porque às vezes, né, às vezes a pessoa acaba tendo um carro novo na garagem, paga aluguel, né? Nada contra quem paga aluguel, mas enfim, há necessidade, mas às vezes prioriza o carro do que como o pastor mesmo falou, né? Mas assim, o pastor falou num negócio legal, que, por exemplo, assim, o capitalismo entrou na igreja. Eu vejo de outra forma, eu vejo que o consumismo entrou na igreja. Consumismo em excesso, né? Porque assim, o capital faz parte, né? É o giro, né? Faz parte do giro, né? E às vezes eu já conversei, já debati com outras pessoas, conversando com outras pessoas acerca disso. Não, o capitalismo é um problema. Não, o capitalismo não é um problema. O problema é que a gente não aprendeu a lidar com o capitalismo. E eu aprendi uma frase de um amigo que eu acho muito interessante. Tem esse conflito, né? Tem um conflito entre o capitalismo e o cristianismo. Tem o conflito entre o capitalismo, o cristianismo, o socialismo. Tem um conflito entre o capitalismo e a anarquia, né? O regime anarquista, enfim, todos esses regimes. Eu penso assim, no capitalismo eu consigo ser socialista. Eu consigo ser um social, eu consigo ser a pessoa dentro, assim, com alguns olhos. Mas, assim, eu acredito que o consumo em excesso, né? A necessidade de se mostrar, que o pastor falou de carro, pô, o cara tem um carrão e tal, não sei o quê. Então, eu acho que o consumo em excesso, isso afetou a igreja, isso afetou nós. Porque a gente acaba consumindo em excesso, aqui não é cartão de crédito, né? Então o cara tem o cartão de crédito, o cara fala, o banco vai lá e libera 5 mil reais pro cara, o cara fica, 5 mil reais, eu ganho R$1.000 por mês. Ele acha que tem 5 mil, ele não tem 5 mil, ele está pegando emprestado, ele vai ter que pagar. Eu lembro que uma vez eu fiz um erro, eu peguei o dinheiro lá do cartão de crédito. Nossa, aquilo ali, 14% em cima, meus juros, né? Era mais fácil você ficar com a conta negativa. Sim. Né? Porque eu falei, nossa, aí depois que eu olhei, falei, falta de sabedoria, falta de conhecimento, né? De a gente, né? Mas eu acredito que a igreja hoje, ela deve investir
voltar a investir nisso. Investir nas ovelhas, né? Investir nas pessoas. Ensinar as pessoas, olha, né? Você está comprando um carro, por exemplo, você vai pagar 2. Olha, quando você tem que ensinar, por exemplo, investimento, né? Aplicar. Eu me lembro que o meu avô, todos os netos, meu avô não deu fralda, não deu brinquedo, não deu nada, sabe? Não deu nada assim, né? No sentido material, sabe? Meu avô deu para cada neto um número de caderneta de poupança. Então, eu tenho a minha caderneta de poupança que eu já mexi, mas ela tá lá ainda. Não, tá com muita coisa, né? A gente vai mexendo. Mas foi meu avô que abriu. Cada neto, meu avô sempre ensinou a gente, guarda. Meu avô, pelo tempo, né, meu avô ensinava que a gente devia guardar dinheiro para poder estudar, porque lá atrás era muito caro você estudar. Meu avô falou, guarda dinheiro para você, quando você tiver adulto, chegar na faculdade, você pegar esse dinheiro e investir na faculdade. Eu não investi na faculdade, eu investi em comprando a casa. Mas não foi um dinheiro perdido, né? Em vão, e não gastei em qualquer coisa. Né? Então eu acho que falta isso hoje na igreja. Aí que tá. A igreja pode sim ensinar. É papel social da igreja. Mas o erro está lá atrás. As famílias deixaram de ensinar seus filhos. Os pais... Desculpa. Os pais deixaram de ensinar seus filhos. Ou seja, cadê esses homens como seu avô que ensinou os seus filhos? E não só verbalmente, mas na prática. Tá aqui, ó. É assim que funciona, é assim que você vai fazer. Daqui 10, 15, 20 anos, isso aqui é para estar desse jeito, e com essa grana você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Numa emergência de fato, você vai lá, pega, é um fôlego. Mudou os planos, mas você tem para onde correr. Você se preparou. Então, nós não temos isso nas famílias, nas casas. A igreja pode? Pode, é papel. E pode, de repente, ser o começo para esse retorno dos pais, nas próximas gerações, ensinarem seus filhos. Mas nós precisamos, ou partindo das famílias, ou partindo da igreja, mas nós precisamos voltar a isso. Observe, citei a obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Jesus, ele contou a parábola dos talentos. Então, para você 5, para você 3, para você 1. Aí, os caras foram, negociaram, 5, 3, dobraram a grana, não sei o que. O de um ficou com medo, enterrou, guardou. Aí quando Jesus volta lá, o Senhor, no caso da parábola, volta para receber, para pegar, recebe umzinho, murcho, umzinho. Poxa, mas antes você tivesse deixado no banco e passado todo esse tempo, eu pegaria esse mais os juros, teria rendido alguma coisa. Caderneta de poupança. Então perceba, nós temos esse princípio numa parábola ensinada por Jesus Cristo. Então os juros é errado? Não, não é errado. Entende? Então, nós precisamos usá-lo com sabedoria. Nós precisamos de discernimento. É hora de eu ajudar, abençoar, entregar mesmo, dar uma força para o irmão? Ou, nesse caso, eu vou emprestar 1.000, mas daqui 3 meses eu quero receber R$ 1.100. R$ 100 de juros por esses 3 meses. É justo? Sim, é justo. Aí nós precisamos de discernimento. É isso que realmente Deus quer que eu faça? Ou eu devo pegar R$ 1.000 e abençoar a vida do meu irmão? É isso que nos falta. Essa sensibilidade espiritual, esse discernimento. Tem pessoas que, se você der R$ 1.000, ela vai se afundar ainda mais. Agora, se você emprestar, aí ela vai ter a responsabilidade de, opa, foi o Emerson que me arrumou essa grana, eu preciso pagar. Eu preciso ser homem de honrar minha palavra e devolver essa grana, mais os R$ 100 que ele cobrou de juros, essa taxa de empréstimo. Sim. Só que nós já vamos caminhando para o final. É uma pergunta, o pastor falou do lado social, né? E como cristão a gente entende e tem que ser assim, porque Jesus nos ensinou o amor ao próximo, Jesus ensinou a gente dar e não esperar nada em troca, né? Mas hoje está difícil.
porque a questão da confiança, da moral, da ética também, das pessoas, a gente fica meio desconfiado, né? De repente, claro, se eu der R$ 1.000 para mim tá difícil. Se eu der R$ 1.000 me complicou. Mas eu poderia dar 20, eu poderia, sei lá, um valor aí que não me apertasse. Sim. Mas pela falta de ética, ou pela ganância, de repente, de um próximo, ou de ajudar, ou às vezes o medo, né? Às vezes o medo, a desconfiança, uma série de fatores aqui que a gente poderia listar aqui. Isso não tem fechado esse lado social nosso, de doar, de prestar. Né? Tudo isso porque nós não estamos vivendo a Bíblia, nós não estamos vivendo o Evangelho. E seguindo o raciocínio do seu exemplo, só para ir novamente para a Bíblia, o que a minha mão direita fizer, a minha esquerda não deve saber. Ou seja, se eu estou te ajudando aqui, eu não devo levantar a bandeira, Sim. chegar domingo na igreja e falar: ô, o Emerson estava passando aperto lá, rapaz, ó, saquei milão aqui, ó, já fiz um pix para ele. Para quê? Biblicamente, nós já entendemos que eu, nesse exemplo, já recebi meu galardão, a minha honra, a minha recompensa, que é de ser bem visto pelos outros, pelos homens. Mas diante de Deus, nada. Para que eu vou fazer isso? Se eu estou te ajudando aqui, se eu percebi que você estava precisando, se você me procurou, poxa, deixa em off. O pai que está em secreto, ele vai honrar, ele vai recompensar. Com dinheiro? Não necessariamente. De repente eu preciso de outras coisas. E dinheiro para mim? Saúde, principalmente, né? Mas Deus, ele vai honrar. Ele é o bom juiz. Então, sim, falta vivermos a palavra, o Evangelho, puro e simples. Então o problema não é o capitalismo em si. Não, O capitalismo não tem problema. Né? Como eu disse, eu sou capitalista e eu creio que todo mundo é capitalista. Por mais que a pessoa, não, nós somos capitalistas sim. Né? Mas nós temos que aprender com Jesus, ter o discernimento, né? De saber como gastar, saber a hora de guardar. Sim. Né? É isso aí, pessoal. O STF vai ficando por aqui. Até um próximo vídeo. E vai lá, não deixe de se inscrever, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, porque o conhecimento Te liberta.